Olá galera, tudo bem com vocês, queridos? Hoje estamos lançando excepcionalmente esse vídeo na segunda-feira, tá? Normalmente a gente lança aos domingos conteúdo aqui no YouTube, mas hoje eu vou lançar na segunda-feira. Tô gravando direto e reto, tá? Sem edição, porque existe uma urgência de passar uma série de informações para vocês e que, sinceramente, às vezes nem dá tempo de eu parar para editar, né? Então, se eu conseguir gravar com antecedência, eu mando para edição e vai editadinho para vocês. Se não der, eu gravo direto e reto, que o que importa é a mensagem ser passada. E eu conto com você para ser o multiplicador dessa mensagem, para que você divulgue, para que você ore, para que você apoie, para que você estenda a mão, para que você seja um mantenedor, para que você dobre o joelho, para que você faça parte dessa trincheira de fé, porque há uma grande responsabilidade sobre nós de fazer a diferença nesse mundo indiferente, de falar do amor, onde o amor está se esfriando, não é? Vamos lá então, nós vamos chamar esse vídeo, tá? Vou colocar o nome aqui, A Marca dos Escolhidos. Qual é a marca dos escolhidos, né? Porque Deus, ele escolhe algumas pessoas, não é? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele escolhe algumas pessoas. Você pode chamar de selado, de predestinado, mas fato é que Deus escolhe. Escolheu João Batista, escolheu Noé, escolheu Moisés, escolheu você, né? Então existe uma marca. Qual é essa marca? Nós fomos ensinados, né, que o nosso reino, né, nosso reino é os céus. Nosso reino não é aqui. O nosso reino é os céus. Aqui nós estamos de passagem, nós somos peregrinos aqui. Se você está de passagem aqui, é sinal que você veio de algum lugar, está passando por aqui nessa linha temporal, né, que diante da eternidade é nada, e nós estamos prosseguindo, indo para um destino espiritual, não é? De volta para casa, talvez seguindo uma espiral, assunto que a gente vai falar mais adiante para vocês, tá bom? Mas nós somos ensinados que o reino pertence a nós, né? Então, em Cristo, nós somos salvos, né? Através de Jesus, nós temos acesso à sala do trono. Nele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de Cristo, né? Então, as pessoas que merecem, são merecedoras do chamado galardão, eles vão poder entrar pela porta da frente da cidade celestial. Lembre que a cidade celestial ela tem muros, tem anjos que tem muros, tem portas e tem anjo em cada porta. Ou seja, não entra quem não tiver o passaporte. Não entra quem não tiver autorização, né? Para a cidade santa, para a cidade celestial, para a cidade dourada, como você queira chamar. Então, né, que essas pessoas, nós vamos desfrutar de uma eternidade na presença do Pai. Mas será que o amor de Deus se limitaria apenas àqueles que creem em Jesus? Uma reflexão para você. Será que o amor de Deus, que é Pai, que é Criador de todas as coisas do universo, né? E você sabe que Deus existe de uma maneira muito simples, é fácil de explicar isso. Alguém, de repente, você tem uma garagem, apareceu um carro na sua garagem, né? Aí você vai dizer, puxa, alguém colocou esse carro na minha garagem, né? Um carro sem placa, digamos assim, vai? É um carro novo na minha garagem, colocou um carro, né? Então alguém estacionou, alguém fez a baliza. E aí quando você, quer dizer, aquilo não aconteceu por acaso, o carro não apareceu por geração espontânea, não é? Ele foi colocado ali. E quando você olha para o universo, e a gente só conhece 4% do universo observável, vale a pena ressaltar, né? Observável, só 4% que a gente enxerga, a gente não sabe nada do universo. Né? Quando você observa o que nós conseguimos observar, você já percebe que está tudo funcionando em perfeita harmonia, né? Parece uma desordem ordenada, né? Cada galáxia, cada estrela, cada sistema, cada nebulosa, né? Tudo funciona perfeitamente, de maneira incrivelmente maravilhosa, né? Pesquisa aqui no YouTube, né? Movimento do sistema solar, movimento do nosso sistema solar, né? Pelo espaço. É incrível, né? Parece uma espiral, é uma rosca que vai girando, porque está tudo em movimento. O Sol está em movimento, a Terra está em movimento, a Lua está em movimento, a nossa galáxia está em movimento, no espaço nada está parado, movimento é vida, né? Movimento é vida, a água parada fica morta, né? Apodrece, então não pare, prossiga. Ter fé é como andar de bicicleta, não é? Já falei antes. Parou de pedalar, você cai, tá? Então continua pedalando. Mas será então,
né? Então nós sabemos que Deus fez todas as coisas, existe um Criador, o universo é perfeito demais, né? Tudo é muito perfeito para ser obra do acaso, para ser uma geração espontânea, né? A gente veio de uma planária, isso é estapafúrdio demais, né? Então Deus, existe um Criador, existe uma mente organizadora que nós não temos a capacidade de entender, nem tenta entender Deus. Deus é uma experiência, tá? Então Deus, ele vai se revelar para nós, desde que você se permita receber essa revelação, não é? Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, significa que nós temos que ser espelhos de Deus, e Deus é a expressão maior do amor, a expressão majoritária do amor. Aí se você se diz, eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? Só que você mente, você rouba, você fofoca, você é soberbo, você é altivo, você não é imagem e semelhança de Deus, você não é reflexo de Deus, você está muito distante de Deus e talvez você sofra muito para encontrá-lo. Deus não vai se revelar a você, não vai se mostrar para você, porque você é imerecedor, né? Porque Deus, ele só vai usar instrumentos limpos. É como um médico, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai pegar um bisturi esterilizado, ele não pega um bisturi sujo. Então Deus, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você tem que estar limpo, né? Não quer dizer que você seja totalmente santo, isento de pecados, mas você procura fazer o correto, você se esforça em fazer o correto, e você se fica indignado quando você faz errado. Você se arrepende, você pede perdão, você traz frutos do arrependimento, você muda a direção. Então não é errado errar, o errado é continuar no erro, tá? Essa é a questão. E muitas vezes nós ficamos limitados, por isso que eu sempre indico vocês lerem o livro Fator Melquisedeque, O Amor Vence, do Rob Bell, Cristianismo Diabólico, são livros que eu recomendo muito para vocês. Então a gente acha que às vezes o amor de Deus se limita simplesmente àqueles que creem em Jesus. Vamos fazer aqui uma analogia, tá? Preste muita atenção nesse texto aqui. É um texto que Jesus está falando, tá? Jesus está falando. Não julgueis para que não sejam julgados, tá? Em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejam julgados. Primeiro ponto, você não tem autoridade para julgar ninguém, tá? Nós não temos o mérito disso, nem é nossa missão, nem é nosso dever, nem é mandamento, tá? Não julgueis, tá? Porque quem julga é Deus, porque Ele é o juiz. Você não tem a capacidade de ser juiz, porque você não é justo, né? Você não é juiz, você não tem discernimento, você não tem a mente de Deus. Nós vemos em parte, né? E a parte que nós conhecemos é muito pequena em relação à dimensão que Deus conhece. Deus sabe todas as coisas. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Nada. Prestou atenção nisso? Até aquilo que você faz escondido, que acha que ninguém tá vendo. Deus tá vendo, tá? Deus viu, tá? Viu até aquela mensagem que você apagou. Viu o vídeo que você assistiu. Viu aquela pornografia. Viu aquela traição. Viu aquela mentira, né? Viu aquele ato de soberba. Viu quando você desprezou alguém. Deus vê todas as coisas. E tá tudo sendo anotado. Um dia você vai ser confrontado com isso. Não vai ter como escapar, tá? Então não julgueis para que não sejam julgados, tá? Já começa por aí. Porque com o juízo que julgares, sereis julgados. Ou seja, da mesma maneira que você julgar, que você julga, porque as pessoas já julgam, condenam, sentenciam, já faz o pacote completo. A pessoa, ela não se limita, é incrível o ser humano, né? Ele não se contenta em apenas julgar. Ele quer julgar, ele quer sentenciar e condenar. Ele já faz tudo, né? Ele já faz o serviço completo, né? Barba, bigode e cabelo, né? Então, olha só que absurdo, né? O ser humano é muito pretensioso, né? Então, porque com o juízo que julgares, sereis julgados, né? Com a medida em que tiveres medido, hão de medir vós. Então, você está medindo o outro. Quantas vezes as pessoas falam, aquele fulano fez um pecado, e você não tem pecado nenhum? Então, quem não tem nenhum pecado, como Jesus disse, eu faço minhas as palavras de Cristo nesse momento para você e para mim, inclusive, tá? Quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Atira. Você tem essa coragem de atirar a primeira pedra em alguém, de julgar alguém, de condenar alguém? Você não tem pecado nenhum na sua vida? Você é o santo? O que você está fazendo na terra, então? Santo só Jesus, viu? Todos nós pecamos, todos nós dependemos da misericórdia e graça de Deus, tá ok? Então, vai ser medido da mesma maneira. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? A gente faz muito disso, né? A gente fica procurando o cisco no olho do irmão, olha lá, aquele irmão lá, ó,
fez aquilo. Aquele lá, então, como se houvesse um pecado mais grave que o outro. Para Deus, pecado é pecado, tá? Se você roubar R$10 e roubar 1 milhão, você é ladrão do mesmo jeito, entendeu? Tá claro isso, né? Se você assistir um filme pornográfico e você adulterar, e sendo casado ou casada, você adulterou do mesmo jeito, tá? Não existe um abrandamento, tá? O juízo de Deus é simples assim, poderoso assim, tá? Então, a gente tem que olhar a trave dos nossos olhos, tem que primeiro cuidar da nossa vidinha, para depois cuidar da vidinha dos outros. Você tem que ser um exemplo. As pessoas têm que olhar para você como uma referência, não com aquele julgador, aquela altivez, porque isso entra soberba no seu coração, entra orgulho, porque você se acha melhor que o outro. Por isso que Jesus está dizendo, não julgue. Porque quando você se acha melhor que o outro, você entrou vaidade no seu coração, entrou orgulho no seu coração, e orgulho precede a queda. Foi essa artimanha que o diabo fez, não foi? Então, essa vaidade, ela está sendo transferida para nós através de uma semente do mal que foi plantada no coração do homem. Né? Presta atenção nisso, né? Uma semente do mal plantada no coração do homem. O diabo planta isso, então, vaidade, orgulho, soberba, se achar que é melhor que as pessoas. Não somos melhores do que ninguém. Todos nós dependemos da graça de Deus, todos nós, sem exceção. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui não, tá? Jesus morreu por todos, tá? Então repara nos outros, mas não vê a trave que está no teu olho. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do seu olho, estando com uma trave no teu? Aí você vai lá exortar o teu irmão, só que você mesmo tem um pecado hediondo e ninguém sabe, mas você sabe, Deus sabe. Deus conhece as suas fraquezas, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe como você articula por trás, Deus sabe da maldade do seu coração, sabe? Então, isso daí é a síndrome de Lúcifer, que se instalou no coração do ser humano. E nós temos que ter uma blindagem, uma vacina espiritual contra isso, né? Porque senão você vai ser um replicante, né, da rebelião de Lúcifer na Terra, né? De Lúcifer na Terra, vai ser um replicante, né? Hipócrita, olha o que Jesus fala, você é hipócrita quando você julga o teu irmão, tendo pecado. Ninguém ousou atirar pedra naquela mulher adúltera, hein? Olha só, lembra? João capítulo 8, ninguém ousou. E era a época das leis mosaicas. A lei mosaica dava anuência, eles tinham a permissão de atirar pedra, mas valia a lei ainda. A graça começa com a crucificação de Cristo na cruz. Então, valendo a lei, Jesus vai, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Começou pelos mais velhos, largaram as pedras, né? Então, se desarma para ouvir esse vídeo, tá? Porque senão Deus não vai poder falar com você. Joga as pedras no chão, para de atirar pedra nos outros, tá bom? Porque da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. E o julgamento de Deus é justo, tá? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa muito interessante, pouca gente entende. Não deis aos cães, cães aqui eram criaturas imundas, então entender o contexto de época, tá? Não é o cachorro de hoje de estimação. O cão aqui, né, era considerado imundo porque ele comia os cadáveres. Então, quando alguém morria na cidade, as cidades eram muradas, jogava o cadáver para fora, né, e vinham os cães, né, as matilhas de cães e comiam, né, os cadáveres, né? Então, eles eram considerados seres impuros, contaminados, porque comiam carne morta, comiam cadáveres, né? Então não dê aos cães, não dê às pessoas impuras, é isso que está dizendo, né? Coisas santas. Então não adianta você falar de amor a alguém que tem ódio no coração. Essa pessoa não vai entender o amor. Não adianta você falar de perdão a alguém rancoroso. Não adianta você falar de acolhimento, né, de auxílio a alguém que é avarento. E os avarentos não herdarão o reino dos céus. Importante lembrar, né? Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Porcos, mais uma vez, seres imundos, né? Então não jogue pérolas aos porcos. Então não adianta você perder o seu tempo, né, falando para pessoas que ouvem, mas não escutam, olham, mas não enxergam, porque essas pessoas estão dormindo. Por isso que a Bíblia fala, desperta, ó tu que dormes, né? Porque você está falando para mortos afastados de Deus. Essa é a morte, afastado de Deus. Diz que é filho de Deus, mas não age como filho de Deus. Fala que Deus é o seu Senhor, mas ele não é o seu pastor. Não é engraçado?
engraçado? Olha só, quando a gente pega o Salmo lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes dele ser o Senhor, ele é o que mesmo? O pastor. Mas as pessoas não colocam Deus como pastor, eles querem apenas o Senhor das bênçãos. Eu quero a bênção do Senhor. Eu não quero o Senhor das bênçãos, eu quero as bênçãos do Senhor, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, né? Onde está seu coração, ali está seu tesouro, né? Onde anda o seu coração? Né? Então não dê pérolas aos porcos, não perca tempo, não adianta, tem coisas que não adianta, é o Espírito que convence. A minha missão aqui é lançar sementes para vocês, né? Se cair em corações férteis, corações puros, corações que querem frutificar e servir a Deus, elas vão florescer, elas vão dar frutos, vão dar flores, vai trazer o perfume do amor, vai mudar histórias, vidas, né? Mas se cair num coração seco, que cair no meio da pedra, se cair no meio de corações de areia, né, não vai adiantar nada. Tem muita gente que não gosta de mim, por exemplo, né? Como não gostavam de Jesus, mandaram crucificar Jesus. Então imagina, se Jesus, né, o povo pediu a crucificação de Cristo, que só falou de amor, que só fez o amor e só fez o bem, né? Imagina o que não vão fazer conosco. Por isso que Jesus disse, em meu nome, por causa do meu nome, vão te perseguir. Vão te perseguir. Nós vamos sofrer aflições. Eu sei o que é isso. Eu passo por aflições. E todo aquele que realmente quiser servir a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, vai passar também por aflições, tá? Não aconteça que as pisem com os pés e voltando vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. A Bíblia diz, você pede e Deus vai te dar. Buscai e encontrarei. Mas você tem buscado? As pessoas querem encontrar a Deus, mas não querem buscar a Deus. Passam 5 minutos orando e acham que já fizeram o suficiente. Será que é isso que é para fazer? Ou será, qual é a prioridade da sua vida, né? Então, buscar e encontrar, batei e abrir-se-vos-á. Você bate e a porta se abre. Pois aquele que pede, recebe. O que pede, recebe. Se ele for merecedor para receber, ok? Se ele não for merecedor, ele não recebe. Você pode pedir e nunca vai receber, porque você não merece. Simples assim, tá? Porque Deus é Pai e Ele sabe quando o filho merece e quando o filho não merece, né? E o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-á, desde que bata com intenção pura no coração. Eu estou batendo porque eu quero encontrar com Deus, tá? Eu quero ter encontro com Deus, eu quero que Ele entre dentro de mim, que Ele mude a minha vida, que Ele mude a minha história, que Ele transforme a minha vida para eu também ser um transformador em outras vidas, para eu ser um agente, um instrumento nas mãos de Deus, né? E qual dentre vós é o homem que pedindo pão a seu filho, lhe dará uma pedra, não é? Pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, ou seja, nós somos maus, né? A Bíblia deixa muito claro, nós somos seres maus, nós somos cruéis, né? Nós somos vingativos, o ser humano está muito corrompido. Entrou a contaminação da essência do mal em nós. Cabe a mim e a você trazer essa separação e que a luz venha trazer essa separação, né? Se nós, sendo maus, sabemos das coisas boas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus não dará bens aos seus que o pedirem, né? Desde que mereçam, ok? Desde que mereçam. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, aqui está o segredo. Tudo que você quer que os homens te façam, você quer ser abraçado? Abrace. Você quer acolhido? Acolha. Quer ser amado? Ame. Tudo aquilo que você quer que os homens lhe façam, fazei-o também vós, porque essa é a lei dos profetas, essa é a lei divina que Deus deu através dos seus profetas para nós, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu ajudei muitas pessoas, e falo isso diante de Deus com muita humildade no coração, não com orgulho nem com soberba, né? Mas eu não recebi, né, nada em troca, né? Muitas vezes nem gratidão você recebe em troca, mas eu estou fazendo para Deus e eu faria tudo de novo, tudo de novo. Se eu não tivesse ajudado tantas pessoas que eu ajudei, né, ao longo dos 25 anos de ministério, eu já teria casa própria, já teria uma vida muito mais tranquila, economicamente falando, né? Então assim, mas eu não me arrependo, porque eu fiz o que Deus mandou fazer, né? Naquele momento histórico que eu vivia, Deus deixou muito claro, você vai viver com um maná, é o maná de cada dia, né? Maná não se guarda, é o pão nosso de cada dia. Vinha o recurso, supria a minha família, sobrava, eu investi em vidas, investi em N vidas, perdi a conta, né? E quando eu deixei de ter condições de ajudar, quando eu comecei a passar dificuldades, quando eu entrei em depressão, perdi meu filho, toda aquela coisa, né? Não tive mais condições de ajudar, a grande maioria se afastou, muitos se afastaram, restaram alguns. Aí aqueles
aqueles poucos que restaram, quando você começa a ficar feliz, puxa vida, agora Deus me deu uma família, que bom, estou mais feliz, né? Que bênção, né? Ah, as pessoas se incomodam com a sua felicidade, né? E se afastaram também, né? Então, pouquíssimos restaram assim, com gratidão, com amizade. Olha, os amigos que eu tenho, não enche os dedos de uma mão, não enche os dedos de uma mão, amigo de verdade. Né? Então, tem que depender de Deus. E assim é nas Escrituras, né? Então, vai dizer que Jesus tinha muitos amigos, né? Não, não tinha. Quem é que estava lá? Quem estava na cruz com ele lá? Né? Paulo, na sua velhice, quem estava com ele lá? Lucas, né? Somente Lucas. Deus desamparou e tudo mais. É assim que é. Então, você quer ter uma vida sincera diante de Deus? Te prepara, você vai ser abandonado, vai ser escarnecido, vai ser açoitado, mas saiba que você não deve dar pérola aos porcos, tá? Então entrega a mensagem para as pessoas, né, e deixa o Espírito Santo fazer o resto, entrega a mensagem. Mas tem quem não quer receber, ok, bate o pó da sandália e segue, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Como é fácil fazer coisa errada, né? E como é difícil fazer o certo. É porque você foi ensinado a fazer o errado. Sempre te ensinaram a fazer o errado. O errado é mais fácil mentir para tapar um buraco, né? É mais fácil contar uma história qualquer para ganhar um enaltecimento, para chamar atenção, por exemplo, né? É mais fácil negar, né? Eu cometi um pecado, mas eu nego até o fim. Não cometi o pecado, eu não fiz isso, né? Então é isso, você é consequência das suas escolhas, viu? Então, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Quantas vezes tentaram me subornar, quantas vezes tentaram me corromper, quantas vezes me ofereceram dinheiro para fazer coisas ilícitas, e se eu tivesse aceitado, caía, e o diabo ia me levantar como um troféu, ia me expor à vergonha, né? E você conhece a árvore, meu irmão, minha irmã, pelos frutos você conhece, tá? E graças a Deus, Deus tem me capacitado a trazer muitos frutos e vocês fazem parte desses frutos, tá? Então, o caminho conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, muitos são os que entram por essa porta larga, porque tem orgulho, porque tem vaidade, porque tem soberba, porque tem ganância, porque é mais fácil estar na roda dos escarnecedores, é mais fácil dar palpite da arquibancada do que estar lá na arena lutando, não é verdade? Você tem que ter essa ousadia de fazer parte do reino, não de ser um observador da história, mas de fazer parte da história, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, né? Tá muito claro aqui, estreita a porta e poucos há que a encontrem, poucos há que a encontrem. Guardou isso? Não é para a maioria, é para a minoria. Eu espero que seja para você. Eu espero que você faça parte dessa minoria, tá? Porque essa minoria vai impactar uma maioria. Nós vamos deixar um legado aqui, né? Eu creio no arrebatamento. Quando nós somos arrebatados, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você deixou de herança nas suas palavras, nos seus escritos, num vídeo, qualquer coisa, vai ficar reverberando aqui. E as pessoas vão lembrar, um dia eu estive diante de um homem, de uma mulher de Deus que me avisou, mas eu fiz a escolha, por isso que eu estou aqui. E vão entender e vão refletir a respeito disso, né? As palavras de Paulo ecoam até os nossos dias e até hoje transformam vidas, não é? Assim será a sua também. Poucos há que encontrem, que você venha encontrar o caminho, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que está cheio por aí, que falam o que você quer ouvir, que adulam você, que te bajulam, né? Que falam exatamente como você é bom, como você é santo, como você tem unção, hein? Nossa, que autoridade que você tem, né? Pois é, tudo vem de Deus, tá? Eu dependo do Espírito Santo como você. Não sou melhor que ninguém, dependo da graça do Espírito como todo mundo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles vêm camuflados, né? Eles não vêm dizendo, olha, eu sou um lobo. Não, eles vêm camuflados, mas a atitude deles é de lobo. Você olha aquela ovelha, aquele lobo fantasiado de ovelha. Eu conheço várias, né? Tá cheio por aí. Né? Aí de repente você vê que aquela ovelha se costa como um lobo, sabe? Ele não consegue ser ovelha o tempo inteiro, porque o coração é de lobo, aquela pessoa é má, aquela pessoa é cruel, é maquiavélica, né? Então tá cheio de crueldade, não serve ao diabo, não é imagem e semelhança de Deus, né? Porque o Deus é a expressão majoritária do amor. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que refletir o amor de Deus, e não o ódio, não a vingança, não a maledicência, não é? Então Deus nunca vai se revelar a alguém assim, porque essa pessoa é imerecedora, tá?
Então, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Você conhece a pessoa pelo fruto. Então, quando alguém solta um boato, uma fofoca, uma intriga, checa a vida daquela pessoa, bate olhar. Às vezes, por curiosidade, eu faço isso. Alguém pega, faz um comentário no Instagram. Ah, eu não concordo com isso, você é do demônio e tal. Entro no perfil da pessoa. A pessoa tá lá fumando droga, bebendo, se prostituindo, postando foto pelado na internet, né, seguindo um monte de pornografia. E aquela pessoa vem Cidade Santa, quer dizer, ela tá vendo o quê? Né, tem o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no próprio olho, né? Não olha o próprio rabito. E assim que é, pelos seus frutos te conhecereis. Então, quando você escutar qualquer coisa, cheque a fonte. Da onde é que está vindo a fonte? Quem está falando? Ah, o fariseu falou que Jesus tinha parte com Belzebu. Mas como era a vida do fariseu mesmo? Jesus dizia, hipócrita, sepulcro caiado, raça de víboras, condutores cegos, né? Então, quando você conhece a fonte, você sabe que a boca fala do que o coração está cheio. E um coração amargurado, frustrado, né, cheio de raiva, de crueldade, contaminado, vai falar só bobagem, né? Então, cheque a fonte, seja sábio, não seja tolo. A Bíblia diz para você ser sábio, né, e prudente como a serpente, tá? Então, por seus frutos conhecereis. Podem, porventura, colher uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então, olha para aquela pessoa, né, que está falando XYZ, né, falando contra um homem ou uma mulher de Deus. Vê como é que é a vida dela. Vê qual o fruto. Quantas pessoas ela levou para Jesus? Quantas pessoas ela ajudou? Quantas pessoas ela visitou? Né? Ela já ajudou alguém? Ela fala bem de alguém? Tem alguém que ela fala bem? Né? Ou ela só fala mal? Né? Essa pessoa só fala mal. Observem, gente. É tão evidente que a gente deixa de observar, né? A gente vai com a manada. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Simples assim, poderoso assim, né? Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos te conhecereis. É pelos frutos, né? Então, claro, alguém que faz do evangelho uma profissão e fica trilhardário com aquilo e compra jatinho, mansões, fazendas, claro, você está vendo o fruto daquilo, está ajudando pessoas. Por que eu não construí um hospital? Por que eu não construí um orfanato? Né? Por que eu não ajudou pessoas? Não, vou construir um império, eu vou ter um jatinho, eu vou ter uma fazenda, eu vou ser o rei do gado. Então, isso não é um fruto de Deus, não é? Porque não está preocupado com as vidas, está preocupado em si mesmo, é um profissional da fé. Pelos frutos você conhece, simples assim, poderoso assim. Gente, está na nossa cara, é só ser um bom observador, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, aquele que faz a vontade de Deus entra no reino dos céus. Quem não faz a vontade de Deus não entra, ok? Guardou isso? Vamos adiante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, em teu nome, em nome de Jesus. Estamos falando aqui de cristãos, né? De pessoas que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, nós fizemos isso em nome de Jesus, expulsamos demônios. Nós não fizemos isso, Senhor, né? Falando em nome de Jesus, né? Não falamos em teu nome não expulsamos demônios, né? Até mesmo expulsavam demônios, né? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, os falsos profetas fariam até mesmo sinais e prodígios para enganarem, se possível, os eleitos, tá? Lembra disso? Então, um sinal, um prodígio, não quer dizer que aquela pessoa tenha chancela de Deus, porque o diabo imita também, ele pode causar uma doença em você e de repente aquele falso profeta fazer uma oração, né, e tirar aquela doença que o próprio diabo colocou para validar a chama da heresia. Mantenha a chama da heresia acesa, você acredita no que aquela pessoa fala, e o que aquela pessoa disser vai ser lei para você, e ela pode te levar para um caminho errado, como já tivemos um Jim Jones da vida e tantos outros por aí, né? E outros tantos que te levam à morte em vida, né? Te levam à morte em vida. Pessoas buscam a prosperidade e empobrecem, né? Você conhece alguém assim, por exemplo, né? Então, continua. Eu lhe direi abertamente. Jesus dizendo, eu lhes direi abertamente. Presta atenção nisso.
Nunca vos conheci, nunca vos conheci. Pesado, hein? Não é que eu te conheci uma época, eu lembro de você numa época você foi bom, mas nunca te conheci. Você sempre foi mal, você sempre foi cruel, você sempre falou mal dos outros, você sempre enganou as pessoas, mas a Deus você não engana. Nunca te conheci, apartai-vos de mim, fica longe de mim, porque eu sou santo, né? Porque vós que praticas a iniquidade. Vós que praticam, iniquidade é o pecado consumado. Então você peca sabendo que está pecando, sabendo que está fazendo errado, você mente sabendo que está mentindo. Você faz o mal para alguém sabendo que está fazendo mal. Você está fazendo fofoca e mentindo, sabendo que está fazendo fofoca e mentindo, mas você ainda faz. Ou seja, não tem temor nenhum de Deus, mas você vai prestar contas com Deus, tá? Deus é o justo juiz, nada fica fora disso, guarda isso. Não pense que você vai sair ileso não, que Deus é justo, Deus é amor e o amor dele é justo, tá? E guarda isso. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, não adianta falar, escutei o amor, mas você pratica o amor? Quantas pessoas você abraçou hoje? Quantas pessoas você falou de Jesus na última semana? Quantas pessoas você ajudou no último mês? Nem que seja para dar um telefonema, um conforto. Quantas pessoas você visitou? Né? Quantas pessoas você abraçou? Agora, se eu perguntar, quantas pessoas no último mês você apontou o dedo, você difamou, você caluniou, você mentiu, você trapaceou, você roubou, né? Você adulterou? Quantas pessoas você fez? Né? Te garanto, eu tenho quase certeza do que eu estou falando. A maior parte fez besteira no último mês. Você faz mais o mal do que o bem. Aí você vai tentar se justificar. Não, mas Paulo também passou por isso. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse que eu faço. Gente, são escolhas, tá? São escolhas. Se você escolher fazer o bem e pedir capacitação para Deus, você pode. Tudo posso nele que me fortalece. Você pode sim, tá? Só que você tem que lutar contra a carne. A carne não tem que te dominar, né? Carne não domina a carne, é o espírito que domina a carne, né? Então, aquele escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, né? Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada na rocha, na rocha. Se eu não estivesse com a minha fé na rocha, eu teria já sucumbido a tantas tempestades que eu passei na minha vida. Vocês sabem disso. Passei muitas tempestades na minha vida e passo ainda. Né? E passo ainda coisas que eu ainda não posso contar para vocês. No momento certo, eu vou contar todos os detalhes para vocês que nós estamos passando nesse momento histórico. Passo por muitas tempestades. E se minha fé não estivesse alicerçada na rocha, eu já teria desistido. Eu já teria desistido do evangelho, já teria desistido de falar a mensagem da cruz, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Há um peso da cruz, né? Entre aspas aqui, há um peso, há uma responsabilidade quando você fala em nome de Deus, porque você está dando direção. E se eu der uma direção errada, Deus cobra de mim. E se eu fizer o que Deus não mandou fazer, Deus cobra de mim. E se eu deixar de fazer o que Deus mandou fazer, Deus cobra de mim também. Então há uma responsabilidade para aquele que realmente serve a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Não é brincadeira, ministério não é profissão, ministério é chamado, tá? É chamado, não é profissão. E ele é o meu bom pagador, né? Então ele usa pessoas para abençoar a gente na oração, na intercessão, para divulgar um vídeo, para lançar uma semente, uma bênção, né? Para ser um mantenedor. Nós temos pouquíssimos, né? Pouquíssimas pessoas que investem. Mas é assim mesmo, porque eu estou falando a verdade, né? Se eu falasse a mentira, falasse o que você quer ouvir, olha, eu vou vender a chave da prosperidade. Pronto, vendi a chave por R$1.000, um monte de gente ia comprar a chave da prosperidade, né? Fácil assim, porque o povo é fácil de ser enganado, porque o povo não tem o conhecimento. E eu tenho procurado passar para vocês conhecimento que plasma sabedoria, né? Porque o meu povo perece pela ausência de conhecimento, Oséias 4:6, não é? Então, se a sua fé tem que estar fundamentada na rocha, porque senão você cai, é uma certeza matemática, você cai, você desiste. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compara-se ao homem insensato. Você ouve falar de amor, de perdão, de fé, se afasta da roda dos escarnecedores, mas eu não cumpro, eu continuo lá porque eu gosto de uma fofoca.
é o homem insensato. Esse não é merecedor, né, do prêmio, do galardão, né? Insensato, que edificou sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E você vai cair, se você continuar nesse caminho, viu? E foi grande a sua queda. Olha só o que Deus ainda fala. Foi grande a sua queda. Tá? Na hora que cair, vai ser grande a sua queda. E não adianta reclamar. Ai, Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso ou por aquilo? Porque você fez tudo errado. Você conheceu a verdade e ensinou a mentira. Você conhece a palavra, mas você não pratica a palavra. Simples assim. Grande será a sua queda. Viu, meu irmão, minha irmã? Tá? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. A multidão ficou admirada. Olha, foi uma exortação pesada que Jesus deu, hein? Mas a multidão ficou admirada. Por que ficou admirada? Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, de 1 a 29. Ou seja, quando você ensina com autoridade, não como os escribas conheciam as escrituras, né? Os fariseus conheciam as escrituras, eles sabiam da palavra de Deus, mas eles não ministravam com autoridade. Só vai ministrar com autoridade quando você experienciar a Deus, quando você realmente permitir que Deus se revele até você, quando você tem uma experiência com Deus, quando você mantém sua conexão com Deus, né? Senão, você não tem autoridade, são só palavras. Você pode até promover uma euforia coletiva, você pode usar neurolinguística, você pode enganar as massas, mas são só palavras. E o povo realmente é muito fácil de enganar. É muito Maria vai com as outras. Na época de Jesus já acontecia isso. O povo tinha dúvida dele. Irmãos não acreditavam nele, né? Então, quer dizer, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, né? Então, presta atenção em quem é que você escuta. A quem você está dando ouvidos, né? Aos fariseus do nosso século, aos falsos profetas, ou aos homens e mulheres segundo o coração de Deus, ao remanescente fiel. Sabe, você tem que olhar a fonte, sempre cheque a fonte. Da onde vem a fonte? Porque se a boca fala que o coração está cheio, uma pessoa altiva, soberba, gananciosa, avarenta, maledicente, essa pessoa não vai te falar coisas boas. Ela pode até falar palavras bonitas, mas você sabe que o coração dela não é assim. Ela não tem fruto, ela não fala de Deus para ninguém, ela não vive a Deus, não experiencia o amor, não ajuda ninguém. Ao contrário, se puder passar o rodo, puder puxar o tapete, puder causar o mal para alguém, ela vai causar, né? Porque as pessoas estão ficando cruéis, o mundo jaz no maligno, né? E por isso que vai acontecer o apocalipse, não vai ter outro jeito, né? Então, eu creio no arrebatamento, nós vamos ser arrebatados, o remanescente fiel, mas quem ficar aqui, a coisa vai ficar feia, tá? Então, quem você escuta? Os falsos profetas ou os escolhidos de Deus, né? Ou aqueles que são chamados por Deus para dar direção ao seu povo, né? O texto retrata pessoas que falavam em nome de Jesus, mas eles não eram cristãos. Olha só que coisa, falavam em nome de Jesus, em teu nome eu fiz. Eles eram, então assim, eles não estamos falando de ímpios aqui, não estamos falando de qualquer pessoa, mas pessoas que falavam em nome de Jesus, não é o ímpio. E o texto está falando de pessoas que supostamente eram cristãos sem Cristo, né? Por isso que eu fico a dica para você ler o livro Cristianismo Diabólico, tá? Porém, Jesus não reconheceu aqueles que se diziam cristãos. Jesus não reconheceu, porque eles não faziam parte da família de Cristo, né? Eles eram meros impostores, falsos profetas, né? Hipócritas, soberbos, sepulcros caiados, né? Hoje, a maior parte dos templos, né, prega uma mensagem muito deformada a respeito dos valores deixados por Cristo, né, como herança para nós, né, cujo principal essência é o amor. Se fala de amor em igrejas hoje em dia, vamos ser sinceros? Não, hoje é prosperidade, é cura, é milagre, não é? Não tem amor, não fala mais de amor, de perdão, de arrependimento, de santidade. Não tem nada disso. Você leva a porcaria ungida a resolver os seus problemas. Ou então você vai num culto onde a pessoa só destila ódio, né? Tem um programa de TV que só destila ódio, a pessoa tá espuma, baba, cospe, fala mal de todo mundo. Quer dizer, como é que vai ser a imagem e semelhança de Cristo? Vai chegar diante de Jesus e vai escutar isso, né? E pedimos tantas coisas para Deus, quantas coisas você pede para Deus, né? Mas você lembrou de agradecer a Deus?
a gente não agradece. Pedir, dar-se-vos-á, e Deus dá. Vamos supor que Deus concedeu um pedido seu. Você agradeceu? Não. Ingratidão é algo terrível, gente, terrível. Eu sinto isso na minha vida. Quantas pessoas eu pude ajudar, eu ajudei, né? Mas olha quanta ingratidão recebi também ao longo da história. Muita ingratidão, porque o ser humano é ingrato, é assim mesmo, né? Então você faz por amor a Deus, não faça esperando nada em troca. Faça por amor a Deus, faça por Deus. E não espera nada das pessoas, não, né? Espera em Deus. Ele é o justo juiz e a ele te recompensa, ele cuida de você, tá? Então, temos em tudo dar graças, né? Esquecemos em tudo dar graça. Nós buscamos sempre os nossos próprios interesses, sem nos preocupar com o próximo, não é isso? Isso aqui é o seu interesse. Eu quero meu carro, eu quero minha casa, eu quero minha saúde, eu quero a prosperidade, eu quero, eu. Você nunca ora pelo outro. Olha, Deus abençoa meu irmão, cura meu irmão, né? Eu quero ir lá fazer uma visita ao meu irmão, né? Eu vou trazer uma palavra de incentivo ao meu irmão, à minha irmã. A gente quase não faz isso. Que raio de igreja é essa, meus irmãos? Vamos parar para pensar, né? Então, o seu valor, eu gostei muito dessa frase do padre Fábio de Mello, que o seu valor ele é medido pela sua inutilidade. Quando você é completamente inútil, você não serve mais para nada, pronto, aí você sabe quem está perto de você de verdade, quem te ama de verdade. Quando você é inútil, né? Enquanto eu podia ajudar pessoas, né? Muitas pessoas se aproximavam de mim. Eu tinha muitos amigos, achava que tinha muitos amigos, mas a hora que eu entrei em depressão, tive problemas, dificuldades, né? Não consegui mais ajudar as pessoas como eu ajudava antes, inclusive financeiramente, né? As pessoas simplesmente se afastaram, acabou, né? E aí restaram alguns. Aí de repente quando você recebe, agora Deus está me abençoando, eu tenho uma família, que bom. As pessoas se incomodam com a sua felicidade e se afastam de você também. Quer dizer, é surreal isso, né? Então restarão poucos, né? Lembrando que Jesus na cruz só tinha João ali dos seus discípulos, né? Paulo, na sua velhice, estava só com Lucas. Então você vai seguir o caminho de Deus, é um caminho estreito, tá? E não vão ter muitos ao seu lado. Amigos de verdade hoje, eu posso contar na palma da mão. Não chega a preencher uma mão, não chega a preencher os dedos de uma mão, tá? Quem é que restou? Presta atenção. O exército de Deus, segundo o satanismo, é o único exército que abandona os seus feridos. E, lamentavelmente, nós temos feito isso, né? Temos feito muito isso. Temos abandonado os feridos no campo de batalha, a gente ignora. Por isso que acabou missões. Quanto dinheiro foi desviado em missões? Não se fala mais em missões, né? Não se fala porque não interessa. Estão mais preocupados em ter suas fazendas, seus jatinhos, né? Suas mansões e tudo mais. É melhor, mas só que Jesus veio pelas vidas, né? E que o seu propósito seja as vidas. Preste atenção no que Jesus fala aqui no envio dos 70. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2. Né? Melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Em todas as cidades e lugares de onde ele havia de ir. E disse-lhe, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. E sim, isso é uma verdade. Olha quantas pessoas a gente tem para falar de Deus nesse mundo. Mas quantas pessoas estão dispostas a falar de Deus e viver a Deus? Porque falar as pessoas falam, mas não vivem, não são referências. As pessoas olham para o seu discurso e é incompatível com aquilo que você faz. E não vão te olhar. Não vão te olhar, falando, isso aqui é mais um só. É crente, virou... Eu lembro que teve uma época, você falava que era evangélico, tinha até um respeito, né? Hoje, evangélico virou sinônimo de ladrão, né? E se você fala, eu sou evangélico, sou crente, problema. Até se falar nisso numa ficha de empresa, não te contratam. Sabia que o negócio está ficando assim? Pois é, então nossa estatística no Brasil hoje, nós somos cerca de, acho que 40%, 30%, 40% de evangélicos no Brasil, né? E tem estatísticas aí que podemos chegar a metade da população de evangélicos no Brasil. Só que isso é fake news, isso é falso, isso é só número, né? Porque crente de verdade, evangélico de verdade, pessoas que temem a Deus de verdade, que vivem o evangelho, é uma minoria, é o remanescente fiel, sabe? São pouquíssimos. Que você seja um desses poucos para fazer diferença a muitos, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Os verdadeiros são poucos, tá? Porque hoje em dia a igreja virou uma empresa. Pastores recebem metas para bater. Você sabe isso, né? Você não sabe, está sabendo. Pastores abrem uma igreja e ele está ligado a um ministério maior. Aquela igreja montou uma filial, digamos assim, porque agora virou filial, tá?
E aí aquele pastor que vai tomar conta daquela igreja, ele tem uma meta para bater, ele tem que arrecadar não sei quantos mil por mês. E se ele não arrecadar, ele perde emprego, né? Porque a igreja cerca ele de proteções, paga a escola para os filhos, paga o aluguel da casa, dá dinheiro, dá salário, dá viagens, né? Dá benefícios, desde que ele traga recursos para o sistema. Então, se ele arrecadar 1 milhão por mês para o sistema, né? O sistema vai recompensá-lo com 100 mil por mês. Então, ele tem um mega salário, um salário faraônico, né? Mas ele foi treinado para enganar o povo, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, por isso o povo está sendo saqueado pelos falsos profetas. E não à toa tem muitos pastores, muitos líderes em depressão, porque entra em conflito. Chega um momento, puxa vida, eu estou servindo a Deus ou não estou? O que eu estou fazendo? Eu me corrompi, eu entrei aqui por amor e olha o que eu estou fazendo. E começa a se confrontar no espelho. Muitos pastores, hoje em dia, sofrem de depressão e muitos líderes espirituais, você sabe, se suicidam, tiram suas próprias vidas. Ou não é verdade? Olha pelo mundo, tá? Não é regional não, é mundial isso, porque tem muita pressão para eles produzirem, tá? Para produzirem, quer dizer, não é para salvar as vidas, é para saquear as vidas. Veja a diferença? Entende a diferença? Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara, não é? Obreiros, que você seja um obreiro verdadeiro, legítimo. Ide, e eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Ou seja, quando você vai lançar o evangelho, quando você vai falar do amor de Deus, você está sendo lançado como cordeiro no meio de lobos, porque esse mundo jaz no maligno, inclusive dentro da igreja. Tá cheio de lobo dentro da igreja, tá? Não acho que você está protegido lá não, viu? Tá cheio de lobo. Lembrando que Jesus, né? Eu não te conheço, aparte-te de mim. Tá falando de um cristão ali que foi em nome de Jesus, tá bom? Então esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Aí Jesus continua: não levem bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrar, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não voltará para vós. Ou seja, se tiver alguém merecedor de receber a paz, sabe aquela paz que Jesus nos dá? A paz, o que eu tenho eu te dou, minha paz eu vos dou. Essa paz estava nos seus discípulos também. Quando ele entra numa casa e diz: a paz seja convosco, se alguém ali realmente é merecedor da paz, aquela paz recai sobre aquela vida, né? Mesmo que ela passe uma turbulência, ela se mantém com o pé na rocha e firme, tá? Né? Agora, se não tem, se aquela pessoa é falsa, é hipócrita, a paz volta, né, ao discípulo. Não é merecedor de receber. Então, você vai, mas eu não tenho paz na minha vida. Será que você é merecedor? Será que você faz o bem para as pessoas? Se aponta o dedo ou você estende a mão? Você abraça, você acolhe ou você despreza e você esnoba, né? Pois é. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, digno obreiro do seu salário. Daquele que semeia as coisas espirituais, é lícito que recolha as materiais, é bíblico. Assim Deus te abençoa, não é assim Deus te abençoa, porque você está cumprindo o mandamento bíblico. Agora, não faça por uma questão de, eu vou semear porque eu vou receber uma recompensa. Eu vou semear, eu vou investir, porque se eu não investir tem a maldição. Se você fizer isso, você perdeu. Você não vai ter bênção nenhuma na sua vida, porque você está fazendo por interesse e não por amor. Quando você oferta em amor, Deus vê aquilo, né? E você tem que semear naqueles que semeiam. Então, aquele que semeia, você semeia. Quem semeia a verdade, quem semeia o amor, tá? Quem semeia a verdade, esse você tem que honrar, tá? É palavra de Deus. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade que entrar, e que for receber, e comei o que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizeis: até o pó que da nossa cidade que nos pegou sacudimos sobre nós. Se alguém não escutar a palavra, a minha missão é entregar a palavra. Se você ouvir, beleza. Se você não ouvir, eu bato o pó das minhas sandálias e deixo para Deus. Deus é o justo juiz. Ele vai te julgar, não sou eu, que eu não tenho mérito para isso, né? Mas, olha só o que a Bíblia diz aqui, continua. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que haverá mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade, porque eles foram avisados. Então, hoje você está sendo avisado. Então, se você continuar agindo no caminho do erro, sendo avisado da verdade,
A Bíblia diz que houve mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que vai haver de você, porque você conhece a verdade e continua praticando a mentira. Você já ouviu falar do amor, mas você não pratica o amor. Você continua mentindo, roubando, enganando, maldizente, soberbo, orgulhoso, avarento. Como é que você quer ser imagem e semelhança de Deus? Você está sendo imagem e semelhança do diabo, né? Então, olha só, então Jesus ele deixa muito claro tudo isso, né? E aí ele finaliza aqui, ó. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Então, veja bem, quando você é um mensageiro de Deus, de verdade, as pessoas que escutam o mensageiro de Deus, escutam a Deus, estão escutando a Deus. Né? A mim me ouve. E quem rejeita a voz, a mim me rejeita. Quem rejeita a palavra da verdade, rejeita a verdade, ao caminho, a verdade e a vida. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou, rejeita a Deus. Então você não é digno de ser chamado a imagem e semelhança de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitaram, né? E disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, desde que você esteja no centro da vontade de Deus, né? Não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, não é esse o mérito que você tem que ter. Alegrei-vos antes por entrar em seus nomes, estarem seus nomes escritos nos céus, no livro da vida. É mérito, é conquista, né? Então, é essa questão aqui que eu quero que vocês pensem, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E Jesus ainda termina, vou finalizar, porque ler mais um trecho aqui. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como é que você lê? Jesus confronta. E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Né? E Jesus responde, respondesse bem, faz isso e viverá. Faça isso, põe em prática isso e viverá. Ele, porém, quer dizer, o doutor da lei, ainda querendo contestar, como muita gente faz, né? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram, e espancaram, e retiraram, e deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Olha só, ele tinha título, ele era sacerdote, né? E vendo, passou de largo, passou longe dele. De igual modo também um levita, um adorador, chegando-se àquele lugar, vendo, ele viu também o que aconteceu, passou de largo, passou longe, não fez nada. Mas um samaritano, que os judeus odiavam, que eram mestiços, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou as feridas, deu-lhe azeite e vinho, e pondo sobre seu animal, levou para uma estalagem, cuidou dele, e partindo ele, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, tudo o que mais ele gastar, eu pagarei quando voltar. Né? E aí continua, qual, pois, desses 3 lhe parece que foi próximo, o que caiu na mão dos salteadores? Qual dos 3? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, não foi o levita, não foi o sacerdote, não foi o crente, foi o samaritano, né? Olha só que coisa, né? E Jesus disse, vai e faz da mesma forma. Está em Lucas 10, de 1 a 37, né? Então, Jesus ele deixa muito claro, nada vai te faltar se você estiver no centro da vontade de Deus, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, né? Você vai entrar pela porta da frente da Jerusalém Celestial se você tiver o galardão, o mérito, tá? Você tem noção do privilégio que é isso, né? E hoje, nós temos o privilégio de contemplar o final dos tempos. Tudo que a Bíblia narrou como final dos tempos, do princípio das dores, está acontecendo agora. E você tem o privilégio de experienciar isso.
é algo especial. Muitos gostariam talvez de viver esse momento histórico que nós estamos vivendo e muitos estão dormindo. Então eu quero que você acorde, que você desperte, né? Que você realmente pare de perseguir o vento, né? Porque a gente persegue coisas temporais, né? A gente fica se envolvendo em intriga, apontamos o dedo em vez de estender as mãos, não fazemos conforme foi nos ensinado, né? E aí se pergunta, quem é que faz a vontade do Pai? Né? Vamos supor, vou fazer para fechar essa ideia aqui. Vamos supor que você, como cristão, tá? Como crente, que as pessoas se acham, o crente se acha o rei da bolacha, ele acha que só ele vai dar o reino dos céus, né? Por isso que eu sempre recomendo ler Fator Melquisedeque e O Amor Vence, do Rob Bell. Bom, vamos supor que você, como cristão, conheça, nós não sabemos toda a verdade, não é? Nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. A Bíblia diz isso, ok? Tá? Não se discute com a palavra, bem? Então, sabemos em parte. Vamos supor que você conheça 60% da verdade. 60% da verdade. Você não sabe tudo, você sabe 60%. Você é cristão, conhece 60%. Aí tem um índio que acredita no Deus Tupã, né? E vamos supor que esse índio, né, que não conhece Jesus, né, ou que já ouviu até falar de Jesus, mas ele acredita em Tupã, ele conhece 2% da verdade, hipoteticamente, ok? E vamos colocar também aqui no meio, né, desse exemplo, um budista, né, que de repente conhece 5% da verdade, né? Então ele conhece, mas eles são pessoas boas, eles fazem o bem, eles ajudam, eles estendem a mão, eles não apontam o dedo, não são fofoqueiros, não são maldizentes, não são egoístas, não são avarentos, não são orgulhosos e blá blá blá, que vocês já sabem, né? Então imagina só, quem é que vai herdar o reino de Deus? Jesus não falou isso para lá, o escriba, né? Quem é que fez a vontade do Pai, né? Aquele que ajudou o samaritano. Quem é que faz a vontade de Deus? Você que conhece 60% da verdade, mas usa 2%? Ou aquele que conhece 2% e usa 2%? Ou aquele que conhece 5% e usa 5% da verdade? Usa a plenitude do que ele sabe, né? Quem será que vai herdar o reino dos céus? Já parou para pensar nisso? Medite a respeito, tá? Que essa seja uma reflexão para a sua vida. E eu quero finalizar, né, essa reflexão reforçando para você uma questão. É muito importante que você viva o que você prega. Então, se você conhece 10% da verdade, viva 10% da verdade, viva a plenitude daquilo e não julgue aquele que supostamente sabe menos que você, porque talvez aquela pessoa que sabe menos aplica mais do que você, ela faz muito mais, ela está muito mais próxima de Deus do que você, que vai chegar diante de Deus, que um dia você vai chegar diante, imagina olhar nos olhos de Jesus e Jesus dizer, não te conheço, aparta-te de mim. Mas eu falei em teu nome, eu preguei na igreja, eu fiz tanta fofoca na terra, eu falei mal do irmão. Então vamos reformular? Pega aí a última semana. Quantas pessoas você falou mal? Quantas pessoas você foi maldizente? Quantas pessoas você deixou de abençoar? Quantas pessoas você criticou? Quantas vezes você foi soberbo? E pega também a última semana e veja se você foi bom com alguém. Quantas pessoas você abraçou? Quantas vezes você falou de Jesus? Quantas vezes você, na última semana, você fez o bem para alguém? Você ajudou alguém? Você visitou alguém? Você defendeu alguém? Né? É aí que tá. Essa é a balança de Deus, tá? Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama, e o que me ama é amado pelo meu Pai. Simples assim, poderoso assim. Reflitam nisso, gente. Que Deus te abençoe e te guarde e que você venha fazer parte desse remanescente, tá bom? Daí venha fazer a diferença nesse mundo indiferente e venha ter realmente a chancela, né? O carimbo, o passaporte de um escolhido de Deus na terra. Andando na terra, mas como cidadão dos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.